dia. Apreensão é a palavra que resume o setor do agronegócio que nós temos tanto ouvido na última semana por causa da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada pela Polícia Federal na sexta-feira da semana passada. Muita apreensão sim no setor, porque os impactos foram imediatos aqui no Brasil e também no país todo. Isso tudo porque o Brasil é o maior exportador de carne e também o segundo maior produtor. Tudo isso nós vamos falar no programa de hoje, daqui a pouco. Mas você vai ver também. O Ministério da Agricultura e as principais entidades ligadas à cadeia produtiva do mel são contrários ao projeto de lei que passa a considerar o produto de origem mista, tanto animal quanto vegetal. Os motivos você confere no terceiro bloco do programa de hoje. E também teremos curiosidade, um girassol gigante. É isso mesmo, os detalhes você confere a partir de agora no Tarobá Rural, que está no ar. A reportagem que abre o Tarobá Rural de hoje vem exatamente falar sobre a Operação Carne Fraca e os reflexos que ela causou em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Quando eu falo mundo é porque com certeza você já viu aí os noticiários da última semana que passou que vários países, dezenas deles, fecharam as portas para a carne brasileira, né? Até porque nós somos o maior exportador de carne, de frangos, suínos e também a carne de gado. Esta semana que passou, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve no estado do Paraná, visitou alguns frigoríficos. Tudo isso para tentar dar mais segurança para o consumidor, tanto no Brasil quanto no exterior. O frigorífico inspecionado pelo ministro Blairo Maggi fica na cidade de Lapa, na região metropolitana de Curitiba. O Paraná é o maior produtor de frango do país. A unidade do Grupo JBS está entre as 21 investigadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca. Aqui a suspeita era de que fiscais do Ministério da Agricultura teriam recebido propina para agilizar a concessão de licença de exportação. Por isso, essa unidade que produz frango está proibida de exportar enquanto durar a investigação. Os servidores estão entre os 33 funcionários do Ministério da Agricultura afastados por suspeita de corrupção. O ministro diminuiu o tom crítico sobre o trabalho da Polícia Federal, mas ressaltou que faltou cuidado na divulgação das informações da operação. Ele fez questão de mostrar, durante a visita ao frigorífico, que a PF errou ao informar, por exemplo, que o consumidor estaria comendo carne misturada com papelão. Nós vamos visitar agora o processo do CMS, que é carne mecanicamente separada, e como funciona a embalagem. Ela é colocada nesses sacos plásticos que vem uma bandeja para que ela possa ser recepcionada. Por que dessa bandeja? Porque daqui ela vai para o turno de congelamento, para que ele fique moldado de forma quadrada ou retangular, para que o produto possa ser embalado depois. O produto pode ser mandado embora. Então tá aqui, ó. É isso aqui que é a embalagem que nós temos que utilizar para esse tipo de coisa. Nas escutas que foram feitas, os caras que estavam trabalhando estavam pedindo autorização para trazer a parte do papelão lá de fora, lá da outra parede, para fazer esse processo aqui. Segura aí. Ao invés de colocar isso aqui na caixa de plástico como está, eles estavam pedindo para colocar numa caixa de papelão. A Coreia do Sul derrubou o embargo à carne brasileira. Em contrapartida, a Jamaica, a Suíça e Hong Kong anunciaram a suspensão temporária das importações. Hong Kong é o maior comprador de carne bovina brasileira e movimentou cerca de US$ 1,5 bilhão em importações no ano passado. Apesar disso, Blairo Maggi está otimista com os sinais vindos da China, do Chile e da União Europeia, que ainda mantém restrições ao produto brasileiro. Nós estamos acompanhando, aguardando as informações, estamos torcendo para que tudo isso venha se normalizar o mais breve possível e que o embargo, não é um embargo comercial, mas é um embargo de desembaraço que tem na China dos nossos contêineres, seja levantado o mais rápido possível. A preocupação é grande sim no estado do Paraná. Isso porque dos 21 frigoríficos investigados nessa operação, 19 estão aqui nas terras paranaenses. E aí, claro que isso preocupa ainda mais porque a economia do nosso estado sentiu diretamente os reflexos disso. 2 frigoríficos, por exemplo, fecharam as portas na semana que passou.
300 funcionários foram dispensados das empresas Souza Ramos e Master Carnes de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Foi um baque, todo mundo ficou muito sentido. Nós dependemos disso aqui, o povo depende disso aqui, é muita gente. O que vai ser desse povo agora? Os frigoríficos foram lacrados. A acusação é de fraude. A Souza Ramos estaria vendendo carne de frango como se fosse de peru. E a Master Carnes é acusada de corrupção e também de injetar água nas aves para que pesassem mais. Elas juntas eram responsáveis pela produção de 1.000 toneladas de carne bifada por ano. As investigações continuam, mas o coordenador do setor de vendas disse não ter outra saída a não ser o aviso prévio aos funcionários. A gente tomou essa medida de dar o aviso prévio para todo mundo para que a gente ainda tenha no nosso caixa o dinheiro para fazer o acerto de quem viveu com a gente aqui, muitos funcionários de 20 e poucos anos atrás. Então eles são muito parte dessa empresa, a gente não poderia deixar de contar essa verdade para eles, né? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, realizou uma visita com a imprensa à cooperativa Lar de Medianeira para mostrar o que poderia ter acontecido para que a Polícia Federal entendesse que papelão estaria sendo colocado em meio à carne processada. Ela é colocada nesses sacos plásticos que vem uma bandeja para que ela possa ser recepcionada. Por que dessa bandeja? Porque daqui ela vai para o turno de congelamento, para que ele fique moldado de forma quadrada ou retangular, para que o produto possa ser embalado depois. O produto pode ser mandado embora. Então tá aqui, ó. É isso aqui que é a embalagem que nós temos que utilizar para esse tipo de coisa. Nas escutas que foram feitas, os caras que estavam trabalhando estavam pedindo autorização para trazer a parte do papelão lá de fora, lá da outra parede, para fazer esse processo aqui. Segura aí. Ao invés de colocar isso aqui na caixa de plástico como está, eles estavam pedindo para colocar numa caixa de papelão. Hoje, só a cooperativa Lar tem 227 contêineres parados, 217 que seriam enviados para a China. São 6.000 toneladas de frango e um prejuízo estimado em 12 milhões de dólares caso o país mantenha a recusa de receber o produto. A Cevale, segunda maior cooperativa do Paraná em faturamento, abate 470 mil frangos por dia. 55% da produção tem como destino países que fecharam as portas para o Brasil. Isso pode trazer seríssimos, talvez irreparáveis prejuízos à economia nacional, à economia do estado do Paraná, visto que o Brasil é o maior exportador de carnes do mundo, o segundo maior produtor, e as investigações devem sempre ocorrer com profundidade, sem poupar ninguém, mas as intervenções deviam ser pontuais, precisas, cirúrgicas e não haver uma generalização como a que houve aí, com muita injustiça cometida e possivelmente com prejuízos incalculáveis à economia do nosso estado e do nosso país, gerando muito desemprego. E para recuperar essa imagem no cenário internacional da questão sanitária, nos mercados europeus, mercados chinês, russo, que são extremamente rigorosos em relação à questão sanitária. Mas, enfim, vamos tentar recuperar, como o Brasil já tem feito, explicando às autoridades internacionais que não é bem assim, que os produtos do Brasil, em linhas gerais, passam por rigorosíssimos controles sanitários, buscando sempre a qualidade dos nossos produtos. E ontem, mais 4 países anunciaram a suspensão de compras da carne brasileira: África do Sul, Canadá, Bahamas e Barbados. Eles se juntam a Japão, Hong Kong, China, Egito, Argélia, Israel, Jamaica, Trinidad e Tobago, México, Chile, Suíça e a União Europeia, que soma 28 países. A agência brasileira pediu que membros da Organização Mundial do Comércio não restringam as importações, porque o país mantém o padrão de programas sanitários e existe um trabalho conjunto para esclarecer os fatos. Nós temos que ir juntos todos, os senadores para um lado, deputados para o outro, o ministro para o outro lado, tentando convencer esses países de que tudo não passou de um terrível engano, de um terrível equívoco associado à corrupção. Hoje o setor emprega 6 milhões de pessoas. No ano passado o faturamento foi de 14 bilhões de dólares.
Desde que a Operação Carne Fraca foi anunciada, as exportações caíram muito. A média de embarque diário de carnes tem sido numa média útil de 63 milhões de dólares por dia. Era assim. No dia de ontem, nós tivemos 74 mil reais, dólares, 74 mil dólares embarcados para o exterior. Você veja o tamanho da pancada que nós recebemos. E o mercado do boi gordo fechou a semana com instabilidade. Em Londrina, sem cotação. Em Cascavel e em Paranavaí, queda no preço, R$ 143,00 a arroba. Na semana passada era em média R$ 145. Em Umuarama, R$ 140,00 fechou esta semana. O suíno em Cascavel, sem cotação, fechou a semana. Em Londrina e Irati, R$ 4,50. Em Umuarama, R$ 4,30. O frango em Cascavel, R$ 2,23 o quilo. R$ 2,84 em Jacarezinho, R$ 3,12 em Maringá. A seguir no Tarouba Rural tem curiosidade. Nós vamos visitar uma propriedade que tem girassol gigante. Tem também a previsão do tempo. Sai daí que daqui a pouco a gente já volta com mais notícias no seu Tarouba Rural.